Continuando a aula anterior sobre regência verbal, hoje eu vou falar sobre o verbo aspirar, esquecer, lembrar e também o verbo simpatizar e antipatizar. Então vamos lá. Dependendo do sentido que eu quero dar à minha frase, à minha oração, ao meu texto, enfim, alguns verbos eles assumem uma regência diferente, né? Um verbo ele pode assumir duas regências ou até mais, de repente. Isso tudo devido a quê? A questão da semântica. Então, o verbo aspirar é um verbo que é transitivo direto no sentido de respirar. Então, quando eu falo aspiramos o ar poluído das grandes cidades, esse aspirar aqui está no sentido de respirar. O que é que eu respiro? O ar. Então, o ar é o objeto direto e aqui, portanto, o verbo aspirar é transitivo direto. Agora, no sentido de pretender, desejar, o verbo aspirar ele assume uma outra regência, uma regência diferente. Ele é um verbo transitivo indireto, pedindo, portanto, um complemento verbal preposicionado. Então, os candidatos aspiravam a um cargo público. Então, repare que aqui eu tenho a preposição a, né? Isso no sentido de desejar. Os candidatos desejavam, né, um cargo público, pretendiam, né, gostariam. Então, nesses sentidos, o verbo aspirar é um verbo transitivo indireto. Então, aqui está o complemento preposicionado. A um cargo público é o objeto indireto. O verbo esquecer e o verbo lembrar tem algo interessante, que ora eles são pronominais, ora existem a sua colocação como verbos não pronominais. Então, quando eles não forem pronominais, eles são verbos transitivos diretos. Então, esqueci o nome daquele rapaz. Ó. Então, repare que o verbo não é pronominal. O que é um verbo pronominal? É um verbo que apresenta um pronome oblíquo grudadinho nele. E na hora da conjugação, esse pronome obrigatoriamente deve aparecer. Olha, verbo amar, por exemplo. Eu amo, tu amas, ele ama. Eu não conjugo com nenhum pronome. Mas o verbo queixar-se, aí ele precisa ser conjugado com um pronome. Eu não falo eu queixo, tu queixas, e sim eu conjugo. Eu me queixo, tu te queixas. Então, esse pronome ele aparece na hora da conjugação. Eu chamo de verbo pronominal. Então, quando os verbos esquecer e lembrar forem pronominais, eles assumem a regência de transitivos indiretos, pedindo, portanto, a preposição de. Então, ó, esqueci-me, aqui o pronome aqui, ó. Então, o verbo pronominal, esqueci-me de seu aniversário. Então, de seu aniversário é o objeto indireto, preposição obrigatória de, a frase está corretinha. Lembrei-me, aqui ó, verbo também pronominal. Então, quando pronominal, ele é transitivo indireto, pedindo, portanto, um objeto indireto. Agora, tem uma construção que dificilmente a gente encontra, é mais no sentido literário, em que aquilo que era objeto indireto, né, no verbo pronominal, ele passa a sujeito. Então, ó, lembraram-me as últimas férias. As últimas férias é que foram lembradas, né, a mim. Então, as últimas férias é o sujeito. Sujeito de que verbo? Do lembraram, né? Isso, portanto, a concordância precisa acontecer, ó, as últimas férias, plural. O verbo lembrar aqui, portanto, deve obrigatoriamente estar no plural. Então, lembraram-me as últimas férias, é uma frase correta, está perfeito aqui. Então, lembrando que as últimas férias é o sujeito. E aqui, ó, o sujeito geralmente aparece oculto. Eu esqueci, eu lembrei, não é isso? Então, sujeito oculto e aqui o sujeito as últimas férias. E o verbo simpatizar, juntamente com antipatizar, eles não são pronominais. Não é isso? Eles não assumem em nenhum momento, né, a opção de serem verbos pronominais.
Simplesmente eles são verbos transitivos indiretos, exigindo, portanto, a preposição com. Então, simpatizava com a ideia. Com a ideia, objeto indireto. Verbo simpatizar aqui, transitivo indireto. Antipatizei com ele. Então, com ele, objeto indireto. Antipatizei, verbo transitivo indireto. Aí você deve estar se perguntando assim, poxa, professora, não é simpatizei-me com ele? Óbvio que não. Apesar de parecer bonitinho, mas é horrível. Então, simpatizei-me com ele, transformando o verbo simpatizar em pronominal, não pode, tá? Então, o verbo nem o antipatizar, né? Eita, saiu grande isso aqui. Deixa eu botar aqui do lado. Então, antipatizei-me, ó, com ele. Também não pode. Então, o verbo antipatizar não é pronominal. Só é transitivo indireto, exigindo, portanto, a preposição com. Então, essas duas frases aqui estão incorretas. Só para ficar claro, tá? Então, simpatizava com e antipatizei com ele e com a ideia. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Aguardo o e-mail de vocês, está aqui, prof.elianevieira@gmail.com. Podem mandar e-mail que eu responderei com o maior prazer. E convido também a todos para visitarem o meu blog, portuguesifemconcurso.blogspot.com. Espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem com Deus e até a próxima.